Olá, muito boa noite, estamos no ar, direto pelo nosso canal 14 da NET, na noite desta sexta-feira. Estamos gravando o programa na noite desta quarta-feira, mas por conta disso não serão lidos comentários durante o programa, mas você pode participar, comentar, compartilhar, acompanha também através dos nossos aplicativos, através do nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Acompanhe também lá nas redes sociais, no YouTube e no Facebook, está rolando nossa live, deixa ali o teu comentário e na medida do possível a gente vai retornando para vocês. No ar direto para Activita, Liberdade de Movimentos, está na DNA da linha Activita, que é ali as principais tendências da moda esportiva, com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com as pessoas uma moda inteligente que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e ao mesmo tempo para treinos. Mercator Feiras e Eventos potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, hora e local, de 14 a 16 de maio, o SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado, de 4 a 6 de setembro, a Geronto Fair, uma feira repleta de oportunidades, inovações e conhecimento, e de 18 a 20 de novembro, a Zero Grau, feira de calçados e acessórios, todas no Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem e limpam com a equipe da JG Serviços. 25 anos em 2024. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet, fibra ótica sem surpresas, felicidade ilimitada, simples assim. Agora também em Porto Alegre. Societax, precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial, especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e demanda de cada cliente. Faça contato pelo fone 51-3273-6821 e siga no Instagram, @Societax. E recebendo com muita alegria os nossos parceiros, novos parceiros, HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval. Obrigado pelo prestígio, pelo apoio. E, bom, sou um fã de uso de consórcios, né? Infelizmente a gente não consegue comprar à vista, tem o financiamento que custa muito mais caro e tem a possibilidade de a gente fazer um bom consórcio, seja da casa, seja do carro. Obrigado, HS Consórcios. Nessa noite de sexta-feira, uma bancada muito especial para a gente seguir conversando sobre a nossa região. Essa semana a gente falou muito de desenvolvimento econômico, social, tecnológico. E a gente está aqui com um time pesado, peso pesado, para a gente seguir falando, abordando essas pautas. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo Pablo, presidente da CUFA de São Léo. É muito bom te receber aqui, meu irmão. Quero agradecer a oportunidade. Primeiramente, boa noite, né? Quero agradecer novamente a oportunidade, estar com essa bancada, poder aprender. É sempre muito bom poder voltar aqui e falar um pouco mais das atividades que a gente acaba desenvolvendo em comum aí com a nossa sociedade. Eleição na CUFA Brasil, né? Teve eleição na CUFA Brasil? Teve recentemente só a troca de presidência agora lá no Rio de Janeiro, lá que o Preto Zezé assumiu lá o cargo. Preto Zezé de volta. Que Preto Zezé era nacional, agora está cuidando lá do Rio de Janeiro, mas ainda a presidente permanece lá, a Caliane, e o nosso coordenador estadual é o Júnior Torres. Muito bem. A gente viu ano passado um grande evento, Expo Favela, que aconteceu em Porto Alegre, lá na PUC. A gente vem falando há muito tempo de quanto favela é potência, né? E quanto todo mundo tá ligado nisso, né? Puxa vida, a Rede Globo descobriu isso, né? Tá dentro da favela construindo com vocês. Isso é bacana demais. Isso é muito representativo dos novos tempos, né, Papo? É formidável. É um momento novo, na minha opinião. Assim, a gente vê uma política
mas dentro das periferias a gente começar a se interligar com as outras entidades que já existem. Mas a Expo Favela foi um grande momento, né? Era uma ambição muito grande do Salsa Taíde, né? Criar um evento como esse. E o ano passado foi na PUC, foi feita uma parceria, numa assinatura lá na Saúde Summit, lá com o governador. Tava o governador, prefeito de Porto Alegre, RBS TV, dono das farmácias São João, só tinha gente gigante lá prestigiando. MV Biltwits, fundador. Muita gente bacana participando. E esse ano a gente vai executar lá na Orla para poder ficar mais acessível também pro pessoal. Quando? Ainda não tem uma data definida, mas vai ser no final ou no... Acho que no final do primeiro semestre ainda. Acho que é junho. Tem um evento esse ano. Vai ter evento, vai ter taça. Tem... do ano passado só pode, né? Esse ano vai ficar mais acessível, né? A dificuldade, a primeira perspectiva que eu enxerguei assim, na comunidade era aquela emergência, né? Eu preciso ter dinheiro para ontem, como é que vai funcionar, eu não quero perder tempo nem dinheiro. Daí eu acredito que o ano passado foi o primeiro estalo, né? As pessoas conhecerem como é que funciona a exposição, ter uma nova narrativa. A gente, que nem comentou ali, a gente vê famosos, a gente vê oportunidade, falar de milhões, foi um momento único. Eu acredito que esse ano as pessoas que participaram do ano passado vão ir com outros olhos. Sebrae está fazendo um trabalho muito bacana aqui no Kefas, no Novo Hamburgo, tá? Sebrae, é um parceirão. Depois também. Direto da Transilvânia. Eu falei para ele que eu ia começar apresentando ele assim. Muito bem-vindo, muito boa noite, meu amigo Alexandre Cerveira. Que bom te ter com a gente. Boa noite, tu viu Conde Drácula ou não? Enfim, algumas versões, né? Algumas versões fake. Tem gente pela rua passeando vestido de Conde Drácula na Transilvânia? Não, isso é muito interessante. Eles não se reconhecem como a casa do Conde Drácula? Não, se reconhecem, eles exploram isso. Eles fizeram um trabalho, porque eles são, assim, do leste europeu, né? Então, assim, se fosse nos Estados Unidos, aquilo era uma Disneylândia, né? Tem toda uma venda de coisas e tal, perto do castelo, especialmente pela capital Bucareste, em alguns lugares, mas eles tentaram remontar a história ao nobre que dá origem ao mito, né? Que é o Vlad Tepes. O Vlad Tepes é um nobre romeno que lutou contra as invasões muçulmanas. E ele tinha por hábito empalar as pessoas, né? Nossa! Então, para quem não sabe o que é empalar... Os inimigos políticos. Os inimigos políticos, E ele, para quem não sabe o que é empalar, é você fazer uma pessoa sentar numa estaca e você só morre quando chegar na região do pescoço. Então, se a pessoa é mais magra, por exemplo, demora muito tempo. E ele fazia ao lado da estrada, assim, várias pessoas. Então, criou-se a ideia e o pai dele era de uma ordem de cavaleiros chamada Dracul, né? Que é do dragão, e aí ele herda, né? E aí vira aí a história do Vlad Tepes Drácula. E aí depois o Bram Stoker vai escrever o romance. Muito sagazmente, mas também não imaginava que ele estava construindo naquele momento. Não, né? Sabe que ele nunca teve lá, né? Ele escreve a partir de desenhos da região, o castelo, as florestas, e ele é brilhante, né? Brilhante, assim, porque é fantástico. A viagem é incrível, eu sugiro, não é uma viagem para se fazer de primeira viagem, nunca viajei para a Europa, vou direto para a Romênia, mas é um excelente... Ela só foi para lá porque tu conhece todo o resto da Europa. Não, mas uma boa parte, então... E também não é só por causa disso que tu foi para lá. Não. Havia toda uma curiosidade técnica, científica, com certeza. Técnica, científica, acadêmica, então tinha, com certeza. Tá bem. Quero saber de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, aqui com o nosso ex-prefeito Tarcísio Zimmer. Aliás, quero saber de PDT também, né? Que teve um evento ontem aqui em Novo Hamburgo. Ontem, no caso, terça-feira, né? Estamos gravando esse programa nesta quarta-feira para ir ao ar nessa sexta-feira. Muito boa noite, ex-prefeito, ex-deputado federal estadual Tarcísio Zimmermann. Boa noite, Rodrigão. Obrigado pelo convite. Professor Cerveira, o Pablo da CUFA. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Não, na verdade, ontem, quer dizer, na terça-noite, nós tivemos um evento de refundação do PDT aqui em Novo Hamburgo. Eu fui, como tu sabes, eu fui convidado pela direção estadual do PDT, estabeleci algumas exigências que já estão, digamos assim, de domínio público,
limpou o partido. Limpar não quer dizer que antes era sujo. Eles diziam assim, na limparam, verdade, não. Saiu gente para tudo quanto é lado. A gente estabeleceu Pelas condições de assim, com quem a gente aceitaria compartilhar esse desafio. Isso já está resolvido. Na verdade, hoje nós temos um partido totalmente renovado. Temos o Luciano Tavares, que veio do PV, né, para o PDT como presidente da Comissão Provisória Municipal, mas já temos uma juventude organizada, já temos mulheres organizadas, já temos o PDT Axé, né, portanto, né, também nessa parte, vamos dizer assim, mais popular, já temos os negros organizados, quer dizer, então nós já temos os idosos, então já temos uma legião de pessoas importantes que estão trabalhando nesse processo de reconstrução. E, evidentemente, nós acompanhamos com muita preocupação os rumos da cidade de Novo Hamburgo. Eu tenho caminhado pela cidade e o que eu percebo é uma perplexidade das pessoas. As pessoas perguntam, mas o que está acontecendo com essa cidade? Uma sujeira, vamos dizer assim, nunca vista antes, um abandono praticamente total dos bairros. Tem um certo cuidado ainda na região central, mas a parte dos bairros é verdadeiramente catastrófica. Até os ecopontos estão lotados, sem capacidade de receber mais resíduos, simplesmente porque amontoou e não foi levado embora. E, segundo dizem, houve o corte das verbas para o transporte dos resíduos. Então, obviamente, a cidade, vamos dizer assim, a gente assiste a essa perplexidade das pessoas e o nosso desafio é oferecer alternativas. Então, esse esforço de reconstrução do PDT, ele tem, obviamente, o horizonte fincado nas eleições deste ano aqui na cidade de Novo Hamburgo. Tu és pré-candidato hoje? Sou pré-candidato a prefeito. Eu carrego o legado daquilo que foi minha história, vamos dizer assim, e, sobretudo, o legado daquilo que foi o meu governo aqui na cidade de Novo Hamburgo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, eu moro aqui na cidade de Novo Hamburgo desde o ano de 89 e não teve nenhum governo no meu tempo da cidade que tivesse o protagonismo, o conjunto de iniciativas, de obras, em todas as frentes, não era só na infraestrutura da cidade, mas também na questão da saúde, da educação, da assistência social, da cultura, da habitação, do saneamento básico. Não teve nenhum governo que tenha produzido tantas respostas para a cidade de Novo Hamburgo. Então, a partir disso que eu na verdade, até nem seria candidato, mas olhando esse quadro de uma cidade que literalmente é decadente, hoje eu até via no jornal a saída da Luz da Lua aqui de Novo Hamburgo, da fábrica da Luz da Lua. Parabéns à Estância Velha, que teve um prefeito, que veio aqui, que negociou com a empresa, que se solidarizou com a empresa no momento em que ela passou por dificuldades, mas, desgraçadamente, para Novo Hamburgo, a fábrica vai sair daqui, né? Vai perder a matriz da Luz da Lua aqui em Novo Hamburgo, que era, na verdade, digamos assim, uma das fábricas que orgulhava a cidade, né? Que pela sua qualidade, do produto, qualidade, né? Pelo seu reconhecimento. E, no entanto, não se sabe, eu até reputo que essa talvez seja a maior obra da prefeita Fátima, foi perder uma fábrica desse porte aqui na cidade de Novo Hamburgo. Evidentemente, na ironia. Eu acho que é um pouco isso que marca a cidade de Novo Hamburgo, que vem perdendo para todas as cidades da região, e é isso que nós precisamos recompor aqui. Quer dizer, nós não temos nenhuma política pública que dialogue com o futuro. Em nenhuma área tu pode dizer aqui tu tem uma coisa verdadeiramente boa. Não tem nenhuma área que tu possa dizer isso. E nós não temos nenhuma estratégia de desenvolvimento para a cidade. Então é disso que nós vamos cuidar nesse período do debate e no período, enfim, de preparação das eleições agora de 2024. Tem acompanhado o quadro político da região, professor Cerveira?
Sim, a gente acompanha com interesse genuíno por morar, né, na região. Eu sou de São Leopoldo, moro em São Leopoldo. Nós temos, inclusive, aí, quem quiser nos assistir, né, tô aqui do lado Foi do ao ar patrão. agora há pouco, às 18 horas. Exatamente, o Estação Zona Norte, que é um programa, estava até convidando aqui o Pablo, estava conversando com ele ali, depois a gente vai planejar a ida dele no Estação. E lá a gente se envolve um pouco mais por estar envolvido com as questões da periferia de São Leopoldo, principalmente, a Zona Norte como um todo também. E Novo Hamburgo também porque sou coordenador, sou professor na faculdade NH, né? E também temos muitos clientes, fábricas, né? Esse prefeito falava da Luz da Lua, não é nossa cliente, mas temos muitos clientes em Novo Hamburgo, então a gente acompanha e tem interesse genuíno aí nos movimentos, né, que antecedem aí os pleitos e os pré-candidatos que de fato se tornam candidatos e acompanhamos com muito interesse. Claro que a gente não tem nenhum posicionamento político partidário, né, exatamente por ser também do ambiente acadêmico. Nosso papel é compreender, é entender e aí individualmente algumas pessoas se posicionam, enfim, mas institucionalmente não, né? Então... Tu, de alguma forma, acredita que a gente vai ter uma reedição dessa dualidade de esquerda e direita, ou de extrema esquerda, ou, esquerda não sei se é a forma de dizer, não sei se extrema direita também é a forma de dizer, mas de extremos, de alguma forma, de pessoas que buscam, de alguma forma, protagonizar através do antagonismo, né, o pleito eleitoral, tal como a gente viu nos últimos anos, né? A gente deve ter a reedição desse fenômeno ou um pouco mais arrefecido, assim? O que tu aposta? As condições municipais tendem a dissipar um pouco, né? Menos presentes. Um pouco menos presente. A gente precisa lembrar que essa bipolaridade ela é hoje presente na grande maioria dos países, né? A gente viu agora, por exemplo, Portugal, né, ganhando um partido de centro-direita e agora crescendo muito a extrema, mas aí a extrema direita xenófoba crescendo muito, então tanto que ela empurra um fenômeno interessante em Portugal, né, ela empurra a centro-direita para o centro. Possivelmente vai fazer até uma aliança com os socialistas, talvez, ou tentando fugir um pouco do extremo, né? Mas me parece que no Brasil a gente vai ter essa polarização nas eleições municipais, sim, em alguma medida, mas isso também depende muito do número de candidatos. Então, quando tu tem muitos candidatos, há uma tendência a dividir votos, digamos, no espectro da esquerda ou no espectro da direita. Claro que frequentemente, à medida que as pesquisas avançam, que a eleição avança, às vezes há uma fuga em busca daquele candidato, o voto né? útil. Isso, o voto útil, seja da esquerda ou seja que me representa mais de um da extremo, direita. não vou dizer extremo, de um Mas lado ou de outro. Me permite, professor? Sim. É que, de fato, nós vivemos uma polarização mundial, assim, quer dizer, o próprio fenômeno americano, né? Trump possível volta de Biden, a possível volta do Biden. Então, de fato, tem esse processo. Mas eu tenho conversado muito com as pessoas e as pessoas me dizem assim, uma coisa é Brasília, né? Uma coisa é Brasília, né? Que tem todo esse embate. O que nós precisamos aqui na cidade é uma cidade que funcione, é um governo que funcione, é um governo que governe, é um governo que ouça a cidade. As pessoas dizem isso assim. Então elas relativizam muito esse processo da polarização para o processo da eficiência, da resposta que elas esperam a partir das candidaturas postas. Então, eu acho, sinceramente, que nas capitais, eu acho que até esse fenômeno é mais pesado. Mas nas cidades polos, cidades do interior, eu acho que esse processo, esse tema não é o central. O tema é muito mais a resposta que a sociedade, que as pessoas esperam que as candidaturas possam dar para as necessidades delas. O que elas querem não é saber se... Porque aqui a gente não discute aborto. Aqui a gente não discute a liberdade religiosa. Aqui a gente não discute a macropolítica da educação.
Aqui a gente tem que fazer o posto de saúde funcionar, a escola funcionar, a assistência social funcionar, a cidade está limpa, né? Tem um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, é isso que as pessoas esperam. Não. Então eu estou muito mais nessa pegada, assim, por ouvir isso das pessoas, inclusive de pessoas, vamos dizer assim, que não estão alinhadas no espectro político que eu represento, né? Que diziam isso, olha, não, aqui nesse debate aqui não é esse caso lá de Brasília, desse contra aquele. Aqui é o negócio que eu quero que a cidade funcione. Pablo, concorda com essa visão da periferia? Olha, o movimento que eu estou enxergando atualmente dentro das periferias é a identificação com as lideranças que estavam migrando das associações de bairro, presidência de escola de samba, porque é os espaços que eu estou transitando praticamente ali, e eu estou vendo assim que essas lideranças começaram a ter uma outra ambição, digamos, de representar no espectro político. E durante esse período aí que eu tenho atividades à frente da CUFA, eu comecei a enxergar também uma renovação também de autoestima para dentro das comunidades. Então, por isso que eu comento assim, a questão do movimento da CUFA e outras entidades também, de conseguir ter um amadurecimento da gente estar dentro desses espaços para começar a fazer uma discussão de políticas de médio a longo prazo, não só questões emergenciais, que nem questão de alimentação, resoluções como o posto de saúde que o senhor comentou. Eu acho que a gente agora está fazendo um movimento mais organizado, e por isso que eu sempre falo, e agora comecei cada vez mais a grifar até nas próprias redes sociais da CUFA, que todo mundo que tem interesse em fazer políticas dentro da periferia é onde que eu gostaria de estar para poder ter discussões. Então são várias áreas hoje que a gente também acaba criando, né? Que nem a gente estava comentando, são bibliotecas agora, espaço de pesquisa, de educação, onde que as próprias entidades de periferia estão começando a organizar. Eu estou indo agora fazer uma relação muito boa também com a comunidade caigangue lá, indígena, comunidade de terreiro, para ter uma outra cosmovisão em relação a questões ambientais. Então agora, na minha opinião, está começando a ter uma outra movimentação realmente de independência para poder chegar dentro de um espaço que nem a gente está aqui fazendo um debate político e realmente fazer um debate de igual para igual com resoluções que já estão tendo dentro da própria periferia. Vocês tiveram encontro na última semana, né? Roda para nós, por favor, Gustavo. Tá com o vídeo no ponto? Fala para nós o que aconteceu aqui no bairro Rio dos Sinos. Então, no bairro Rio dos Sinos, na última quarta-feira, faz uma semana, hoje, a iniciativa foi do próprio terreiro lá da mãe Isabel, com o Ogã lá, o Thiago, que é filho dela. Foi muito bonito, eu acho incrível, né? Porque é um espaço dentro do RS Seguro, né? Um território de vulnerabilidade. Agora se encontra, né? No final do ano passado, antes só tinha a feitoria e Santos Dumont. Daí agora o governo ali meio que criou um agrupamento de bairros ali para poder fazer discussões, provocações. E daí eu fui lá conhecer o bairro para ver como é que funcionava e me deparo lá com um terreiro de candomblé, o único terreiro de candomblé em São Leopoldo. Daí a organização inteiramente do terreiro, né? Eu fui muito mais nessa parte de fazer uma ponte, falar sobre políticas, ver container para poder acomodar os livros de doação. O ex-árbitro de futebol, Márcio Chagas. Tava o Márcio Chagas, mas o patrono... Que acabou virando um símbolo da luta... antirracista dentro do esporte. Por ter sofrido racismo. Exatamente. No exercício da atividade profissional. Mas assim, o patrono... Representante da deputada federal, Daiane Santos. Daiane Santos, da Bruna também estava lá. Legal. Tava o secretário Charão, tava a secretária de Direitos Humanos, a Nadir. Tava o Cascata, lá do meio ambiente. Grande Cascata. Tava o Phelps, que é aquele MC de batalha dentro do trem, que é onde que a gente estava fazendo intervenções, né? Porque tinha 8º e 9º ano também de 2 escolas locais lá. Mas o patrono, que é o Antônio Carlos Cortes, ele é um advogado, ainda tem atuação, mas ele é o cara que realmente criou o dia 20 de novembro. Foi ele que pesquisou, foi ele que praticamente corria e defendia o Silveira Oliveira Silveira. Então, eu não conhecia a magnitude até ouvir ele e a humildade dele, qualquer momento ali de pegar o microfone para poder organizar, para poder servir, ele abraçava, ele tinha todo um cuidado porque ele entendia que o movimento que a gente estava fazendo era algo totalmente inovador, porque era uma iniciativa dentro de terreiros, de pretos, de periféricos, se organizando e resolvendo problemas dentro do bairro. Então,
Isso assim, de poder viver essa experiência numa quarta-feira ensolarada que foi aquele dia, foi incrível, foi incrível. As escolas, eu me lembro que o candomblé, ele ainda é uma religião dentro da matriz africana conservadora. Tanto é que tem várias ramificações, né? Tem eles falam linhas. E daí eu me lembro que a mãe Isabel, que é uma grande liderança lá do bairro, que faz diversos tipos de atendimento, ela estava se sentindo um pouco, não sabia, né, que essa geração nova iria ver. E foi uma surpresa positiva, porque os alunos não queriam sair daquele ambiente. E eu fico muito feliz de poder ter me conectado, eu aprendi bastante também com o terreiro, porque eles cuidam de cada detalhe e é importante que eles tenham essa narrativa. Para deixar bem claro que o Brasil celebrava o 13 de maio como dia da libertação, Exato. E um dia da negritude, mas uma data escolhida por brancos, né? Exatamente. E vocês escolheram a sua data. A gente quem? Os negros, né? Pois é, na verdade a gente foi ressignificar, né? Porque a grande preocupação era o dia 14 de maio. Como é que vai ser o pós-libertação? Porque o Brasil foi o último país, de fato, a libertar os negros. Né? Porque na Europa já tinha movimento, já tinha uma pressão religiosa e assim foi se espalhando até chegar aqui. A princesa Isabel só assinou um documento que vários negros já estavam libertando outros negros. Então, meio que tirou a potência do que a gente já estava promovendo naquela época. Então agora quando eu vejo, por exemplo, me deparo com um terreiro organizado, que daí separa o sagrado, separa a casa e separa também o ambiente ali para poder fazer todas essas manifestações e ter um ambiente ali de união do próprio bairro, aquilo ali me quebrou ali, eu acredito que eu amadureci também como uma liderança, como uma organização e fico muito feliz. Novo Hamburgo, a escola de samba protegidos Princesa Isabel, Princesa Isabel abriu mão do Princesa Isabel sim, e sim, hoje sim. é a Protegidos. Exatamente. Ponto. E a escola também, eu tive a oportunidade no ano passado, eles fizeram a primeira feira de livros independentes dentro da escola. Eu me lembro que uma das maiores discussões era o que a gente vai fazer? Porque tem uma evasão escolar enorme de alunos negros, porque sofrem racismo. E eu me lembro que tinha também candidatos ali, tinha políticos ali, eles não sabiam o que fazer e a Lani, que é a presidente, falava, os alunos vêm para cá. Daí, tipo, a coisa mais óbvia, se não precisa criar outra entidade do zero, literalmente era só investir na infraestrutura do ambiente para poder ter salas de reforço, para ter um ar-condicionado para poder receber. A minha função hoje como coordenador, como poder transitar dentro desses espaços, literalmente uma forma de contribuir na escrita, numa apresentação, para poder ter de fato alguma efetividade, porque os programas já existem, projetos já existem, falta só de fato uma infraestrutura de qualidade. Uma entidade como a escola de samba, política e organizada como a Lani é lá, a Protegidos, e que mobiliza lá 3.000, 5.000 pessoas, cara, é literalmente um empurrão, que nem a próprio terreiro, ela precisa de uma visibilidade. E é exatamente isso que eu acredito que a CUFA, de alguma forma, consegue contribuir dentro daquele ambiente. A gente está correndo, por exemplo, agora atrás de um container para poder acomodar, porque eles querem fazer uma brinquedoteca, porque a visão já que tem muitas mães solas dentro da periferia, e as mães gostariam de consumir aquele espaço e não sabem onde deixar os filhos, agora vai ter alguma coisa bem casada ali. Então, assim, é isso que me fascina a questão política, quando a gente começa a pensar no senso coletivo, bota o bairro na frente das coisas, a gente começa a fazer umas renovações de autoestima natural. Então, é incrível. Beijo pra Lana Flores, né? Beijão, Lana. Não, só para concluir o raciocínio, assim, acho que tem alguns fatores, assim, nessa polarização que são novos, assim. Ou se não são novos, nós estamos olhando para eles agora. E um desses fatores, tu falavas da questão da religiosidade afro, é o crescimento da religiosidade neopentecostal, né? Que polariza também politicamente, né? Então hoje esse é um fator de desequilíbrio grande, né? Quando a gente olha, por exemplo, os números de aprovação do governo federal, seja do que terminou, né, do Bolsonaro, seja do governo Lula, esse fator é um fator de peso. Outro fator interessante que cabe as campanhas olhar é que a gente tende a pensar, por exemplo, a população negra brasileira, que é composta de pretos e pardos, num olhar rápido a gente poderia pensar pretos e pardos ligados a religiões afro, mas a maioria hoje de pretos e pardos são pentecostais e neopentecostais. Então são números, são informações
que a gente está tendo nos últimos anos, agora o IBGE, né, tem que liberar o restante dos números, enfim, que todos eles importam, né, para as campanhas pensar suas estratégias de como que eu chego, né, como é que eu contato esse grupo ou aquele, e aí um último fator que é o fator rejeição. Né? Então, independentemente se eu sou de direita ou de esquerda, quando um candidato, uma candidata tem um fator de rejeição muito alto, isso puxa. Né? Ou se tu tem uma tradição muito grande numa cidade de um partido que está ali há muito tempo e tende a aglutinar o outro lado. Então são fatores assim que podem tornar as eleições bem mais complexas, né, nesse sentido. Tarcísio, o que tu está enxergando desse mapa nacional das nossas representações, né? Governo Lula, que tu acompanhou muito lá dentro, inclusive em Brasília, lá em 2002, né? E claro, como um homem que vive a política, que respira, que conhece muito desse meio, está acompanhando o governo Lula, governo Eduardo Leite, e vou te provocar mais, assim, o governador Tarcísio, por exemplo, em São Paulo, que desponta para alguns como um grande nome e potencial representante de Jair Bolsonaro, se ele não puder realmente ser, tende a não ser, candidato na próxima eleição. Na volta do intervalo, pode ser? Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento. Viva o presente. Viva o agora. Viva a nova cara da moda. Viva o SIC 2024. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. O que você acha de conquistar a casa dos sonhos? Com o Grupo do Milhão da HS Consórcios, você tem inúmeras vantagens para transformar esse e outros sonhos em realidade. Acesse o site e faça como eu. Invista na maior administradora independente de consórcio do Brasil. Estamos de volta, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente, é claro, segue conversando aqui. Algumas conversas, professor Cerveira, impublicáveis.
impublicáveis. Outro a gente deixa para o final de ano. Mas hoje não teve nada impublicável. Não, mas aí a gente deixa para o final de ano fazer um programa só dos recortes do intervalo. Eu só quero podem entrar. fazer uma sugestão que se substitua no final do ano por vinho. Acho que a conversa flui melhor. Imagina quantas coisas seriam impublicáveis, né? Verdadeiramente. Prefeito Tarcísio, a gente te provocava antes de irmos para o intervalo para uma avaliação tua sobre como que tu está enxergando do governo Lula, do governo Eduardo Leite, falaste um pouco da tua visão do governo municipal e te pedindo também para que faça uma avaliação do governo Tarcísio em São Paulo, né? Na verdade, assim, ó... Teu quase xará, né? Teu tocaio. Eu acho que tem, de fato, o professor Cerveira levanta aqui aspectos importantes, assim, desta realidade nova que nós temos no cenário político. Inclusive, tem um certo espanto no mundo hoje em relação a dois fenômenos. Um é a questão, vamos dizer assim, do Biden e Bush. Segundo muitos analistas, a situação da economia norte-americana, neste momento, é a melhor dos últimos 25 anos. Taxa de desemprego completamente no chão, 3 e poucos %. Vamos dizer assim, uma resposta muito positiva pós-pandemia, a renda das pessoas subindo, né? E, no entanto, a avaliação do Biden é baixa. Bom, lá não é um fenômeno que a gente possa dizer semelhante ao daqui, digamos assim, eventualmente da presença de um vínculo, porque o Bush não tem, quer dizer, o Trump não tem nenhum vínculo com religiões de nenhuma natureza. Ele é apenas um representante do conservadorismo, né, da ideia do contra os imigrantes, do contra os direitos civis, do contra, enfim. No entanto, no passado até, numa disputa entre o Clinton e o então Bush pai, foi cunhada aquela frase, é a economia estúpido. E quando a economia está bem, em geral, se tinha essa perspectiva de que o governante teria uma boa avaliação. De alguma forma, é o que acontece aqui no Brasil também. Nós não vivemos uma situação de perda de controle de nada. Quer dizer, os preços estão contidos, os preços dos combustíveis hoje são menores do que eram há 2, 3 anos atrás, né? A renda média do trabalho teve a maior evolução no ano de 2023 em relação aos últimos anos, o desemprego está em queda, então tem um conjunto de fatores relativos, mas assim, o país funciona. E, no entanto, a avaliação do presidente Lula, vamos dizer assim, não adere oscila, nele não adere. Bons números. E, de alguma forma, acontece, não sei se é o mesmo fenômeno em São Paulo, porque também o governador Tarcísio não tem bons indicadores de aprovação. Não tem um bom indicador de aprovação. E aí tu pega assim, ele é do outro lado. Ele é do outro lado. Ele é identificado, então, com aqueles que, eventualmente, poderiam dizer que é mais identificado com determinadas vamos dizer assim, crenças. Eu sei que hoje essa coisa está muito imbricada. É um problema isso. Eu acho que é um problema da política, né? Mas nós temos que lidar com isso. Então, eu acho, viu, Rodrigão, nesse contexto, eu acho que nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência para compreender o que está acontecendo efetivamente. Precisamos de mais tempo. De um pouco mais de tempo para compreender. Por quê? Porque se não é mais a economia que baliza a avaliação dos governos, é o quê? É o quê? Né? Porque antes era isso, a pessoa estava com o bolso um pouco mais firme. Estava mais feliz. Estava mais feliz. Então, hoje não é mais isso. O governo está bom. Se estava fraco o bolso, o governo está ruim. Exatamente. Por isso que foi cunhada essa famosa frase, né? É a economia estúpida, né? Que na verdade serviu como um parâmetro de análise político de cenários e tal durante todo esse período, desde 82, quando foi pronunciado, e até se tornou por isso tão famosa. E hoje tu tem muitos articulistas escrevendo, não é a economia estúpida. Então é o quê?
Então, acho que a gente vai ter que... E eu acho que tem um cansaço, na boa. Eu acho que a democracia do mundo não entregou o que as pessoas esperavam. Meu Deus. Eu acho que não entregou. Mas a ditadura também não entregou. O problema... Eu achei que ia fazer uma ode aqui. Não, mas é que eu acho... Deu-me o frio na espinha agora. Esse é o problema que a gente precisa... Brizola se virou no túmulo. Não se virou. Tô brincando. Porque o Brizola era um sujeito que cobrava muito a entrega. Sem dúvida. Eu acho que os governos têm que entregar mais. É isso que faz as pessoas mais felizes. Essa é uma crítica ao presidente Lula também. Eu acho que o governo Lula não está entregando tudo que poderia entregar. Eu acho que está muito aprisionado por aquele Congresso fisiológico, né? Ele está muito aprisionado, mas ele deveria sair um pouco dessa prisão e apelar um pouco mais para as pessoas, né? É isso que eu entendo que ele... E conversar mais diretamente com as pessoas sobre os problemas do país e procurar soluções junto com as pessoas. Então, eu acho que é isso que as pessoas esperam mais dos governos hoje. São mais entregas, mas entregas pactuadas, entregas combinadas, entregas que, realizações que sejam efetivamente aquilo que está, digamos, no horizonte das expectativas das pessoas. Concorda, Cerveira? Eu concordo com o prefeito que esse prefeito Tarcísio que é mais complexo. É mais complexo. Eu acho que de fato a gente precisa de mais tempo. Arrisca. A gente precisa de mais dar pesquisa norte, também. Não. Também está no caminho escuro? Eu acho que tem indicações. Tá? Eu acho que a gente está vivendo um tempo de frustrações. Concordo com a análise do Tarcísio. Acho que nós vendemos uma expectativa enquanto democracia e enquanto ditadura idem, que não foi entregue, tanto quanto. Mas acho que também a gente se desenvolveu, e aí tem uma coisa muito da antropologia, né? Que é a nossa bênção enquanto humanos e a nossa maldição. A gente se adapta. Então, se hoje eu tenho uma casa confortável, climatizada, com carro climatizado, eu não acordo todo dia e agradeço por isso. Eu simplesmente considero aquilo como dado. Eu quero mais. Né? Esse é o princípio da psicanálise, a questão do desejo. A gente pode ir por qualquer linha científica de ciências sociais e humanas. Então, acho que a gente já melhorou, as classes médias, etc., melhorou muito em termos de condições, comparando o que é hoje o Brasil, para ficar só no Brasil, com o que era há 30 anos atrás, e a gente se acostumou. Então, a gente quer outras coisas. E citando aqui, para deixar as pessoas de cabelo arrepiado, né? Lembrando que o Marx é ainda o grande nome estudioso do capitalismo. Para quem não sabe, se você for fazer mestrado em administração, você vai estudar Marx, por horror de algumas pessoas, enfim. O Marx ele fala que tu tem a base econômica, que era isso que o Tarcísio dizia. Talvez a gente chegou num ponto, não para as pessoas que passam fome, óbvio, mas para as classes médias que detêm os meios de comunicação, enfim, a gente chegou num ponto que agora a gente subiu no telhado, na teoria marxista, que é aquilo que a gente chama de superestrutura. Então está ligado à cultura, à religião, está ligado às próprias universidades, ou seja, a gente tem uma crise generalizada. A INH, que eu represento aqui, nós tivemos um crescimento do ano passado para cá de cerca de 30%. Mas nós somos uma mosca branca voando de óculos escuros na Maurício. Né? Porque a grande maioria das instituições de ensino superior perderam alunos. E vem perdendo ano após ano. Então, eu acho que é bem mais complicada essa questão, porque hoje a gente trata, junto num pacote como, por exemplo, como religioso, de uma série de demandas que não são necessariamente do campo do religioso, que o religioso encampou. Né? Se a gente olhar, por exemplo, agora eu vou ser cancelado, se a gente olhar, por exemplo, as homilias das igrejas, as pregações das igrejas, a grande maioria migrou do Novo Testamento para o Velho Testamento. Só do Velho Testamento. Jesus. Migraram para o cara mais bandido do Velho Testamento, que é o rei Davi. Então, se você vai e se você faz um estudo quant
de quais textos estão sendo trabalhados na maioria das igrejas. Meu Deus, uma sexta-feira de noite É interessante, é interessante por quê? Porque aquele discurso de Novo Testamento de amor já não está dando mais o resultado que se esperava. Então você vai para um outro modelo, que é o modelo de embate, é o modelo nós contra eles, né? Enfim, de uma série de questões. Ó, professor, deixa eu permita só fazer uma observação. Vai fazer o nosso estudante só uma observação. Foi estudante para padre. Não, na verdade é assim, por exemplo, as igrejas pentecostais, elas, vamos dizer assim, se guiavam muito pela, vamos dizer assim, pela ideia da prosperidade, né? E por uma construção da CIA norte-americana, né? Elas foram, que chegou aqui à conclusão de que na América Latina a teologia da libertação estava com muita força. Eles introduziram o Velho Testamento nas igrejas de origem pentecostal. E no Velho Testamento, exatamente com a ideia de que, e de alguma, bom, é um debate muito, mas é isso. Isso aí é uma construção política, não é uma construção de fé, é uma construção política, né? Esta migração do amor, né? Da ideia do perdão, da ideia da concórdia, para a ideia da força, né? Da destruição do inimigo, né? Da morte do inimigo, né? E do inimigo mesmo, né? Do inimigo. E acho que é importante dizer, e aí você duplamente ao cubo cancelado, né, que isso não é uma exclusividade das religiões cristãs, né? Quando a gente migra, por exemplo, para as religiões holísticas, a gente tem todo um discurso do individualismo. Né? Você está pegando religiosidades, por exemplo, de origem indiana, onde o comunitarismo é muito importante, e você faz uma ressignificação, né, que é uma palavra que o Pablo usava antes, né, que pode ser usada para muita coisa, né, onde você fala, não, eu tenho que estar bem, então, óbvio que eu tenho que estar bem, eu tenho que cuidar de mim antes de cuidar do outro, é a teoria da máscara do avião, coloca em você para depois botar no outro. Mas o que a gente tem ouvido cada vez mais? Como se fosse possível cada um estar bem, só cuidando de si, sem se preocupar com o outro. Né? Então, assim, a gente foi de um extremo que era eu faço de tudo para agradar o outro, e que a gente sabe que isso é horrível e é tóxico, para um que não, importa somente a mim. E isso é uma falácia do ponto de vista sociológico, antropológico. A gente chegou aqui porque sempre viveu em comunidade, porque a gente teve que abrir mão de algumas coisas para poder ter outras, né? E no trabalho no comunitário, enfim. Então, eu acho que essas questões, assim, todas elas, por isso a gente falava antes do nível de complexidade disso, isso atravessa, inclusive, o escopo político. Me parece que a gente não tem futuro se a gente não viver comunidade. Exatamente. A questão é que, enquanto seres humanos, a gente estica o elástico, né, que eu uso muito em sala de aula isso, a gente estica o elástico até às vezes arrebentar, daí a gente olha e diz, pois arrebentou. Então a gente tem que voltar lá atrás para construir, né? E aí faço um pequeno link, se der tempo a gente fala disso. Me parece que as discussões, e o Pablo trabalha, ele estava me contando esse tema também, o ESG ou ESG, de alguma forma tenta dizer para as pessoas, olha, ou a gente pensa globalmente, ou a gente considera os impactos, ou nós vamos todo mundo pro buraco. Tudo isso para dizer que a INH está lançando também. A nossa faculdade INH, né? Grande abraço para Renata. Está de aniversário na quarta-feira. Exatamente, está de aniversário. Não pagou o churrasco para mim, não sei se pagou para ti. Não pagou. A professora Renata, né? Renata Ross, diretora, vice-diretora, né? Não é reitora, né? Porque são faculdades, né? Isso. Da nossa faculdade INH. Professor Luciano Leonhard, né, o presidente da instituição evangélica, de toda a Fundação Evangélica, né, Pindorama, todo o grupo, né, que está lançando uma segunda turma. Turma. Essa primeira especialização em ESG. Né? Isso, nós somos o primeiro MBA presencial em ESG do Estado e continuamos sendo o único. Isso nós já estamos há 1 ano com a turma rodando. Ela forma agora em outubro, essa turma de MBA. São 20 alunos e alunas. Aliás,
deixa eu calcular aqui que a gente está gravando. Na noite de segunda-feira, teve o prêmio Primus, que é o prêmio mais importante da cadeia de componentes do Brasil, né? Componentes calçadistas. Calçadista, exatamente. E 3 alunos de empresas que estão conosco ganharam prêmios. Uma foi a Box Print, com um projeto fantástico. É o primeiro projeto do Brasil em que uma empresa consegue pegar os alimentos que sobram na cozinha do seu refeitório e doar. Isso até então, a legislação era muito complexa, eles conseguiram passar essa barreira. A RR Componentes, também de Três Coroas, com um trabalho de sustentabilidade. E também a Ambiente Verde de Taquara, que faz um trabalho fantástico lá com todas as sobras, né, os resíduos, produzindo móveis, etc. Mas eu só queria dizer rapidamente que estamos com a segunda turma aberta. Quem tiver interesse pode ligar para a INH. Nós vamos começar no final de abril, início de maio, e fomos convidados para montar uma turma de MBA presencial numa faculdade nossa em Horizontina. Opa. Que eu fiquei sabendo, não sabia, produz cerca de 80% das máquinas agrícolas do Brasil, região de Horizontina, onde está John Deere hoje. Né? É uma área com sistemistas. Né? Em princípio ela está, né? Vai haver em princípio uma parada de produção, mas em princípio está lá. Tem outras também, né? Sim, e então fomos convidados a fazer lá uma turma de MBA. Estou indo lá mês que vem para a gente começar os movimentos. Então espalhando aí dentro da rede sinodal de faculdades. Pablo que fez o trabalho de conclusão dele exatamente em SG. Segue o jogo, Pablo. Que história é essa? Exatamente. A gente lançou dia 20 de fevereiro, a gente lançou o edital Segue o Jogo 2. Ano passado a gente executou só nos 23 municípios do bairro do RS Seguro. Esse ano vai ser para todo o estado. Dobrou o valor. O ano passado era 4 milhões, foi para 8 milhões. E a gente são 2 meses que vai estar publicada ainda a lista de inscrições ali para o pessoal se inscrever. Onde está o edital? Para as pessoas. Ele está no site do governo. A gente tem um link. Quem quiser te procura também, né? Entrar na Exatamente, São já ia ali, falar exatamente São isso. Leopoldo. Eu vou começar a fazer mutirões lá em São Leopoldo, em alguns territórios ali, as pessoas que já procuraram a gente. Eu quero fazer mobilizações dentro das associações de bairro, times de futebol, CTG, comunidade Caigangue, para poder justamente orientar e dar um suporte nas inscrições. Tarcísio, conta para mim um pouquinho antes da gente terminar aqui, senão o João Ávila vai me puxar as orelhas que eu não te perguntei, né? Como está a formação do PDT para a chapa, para a nominata de vereadores, né? Tu falaste da tua pré-candidatura a prefeito, já tem vice em prospecção, em conversação, ele é do partido ou tu acredita numa aliança? Não, aliança. Alguma chance de compor com o PT, por exemplo? Meu desejo Precisa perguntar, tá? Meu desejo é, evidentemente, compor com o PT. Mas o PT precisar decidir se ele vai tentar construir a vitória de um campo político mais progressista, mais popular ou não. Não, na verdade, nós estamos construindo uma nominata, e eu vou dizer assim, surpreendentemente positiva, assim, com mulheres negras, com mulheres de religiões de matriz africana, né, com pessoas vinculadas à saúde, com pessoas vinculadas mais às comunidades. Então, uma chapa surpreendentemente positiva, ainda que, vamos dizer assim, muito renovada. Né, e que eu acho que vai ser um pouco a marca também dessa próxima eleição. Eu tendo a achar que depois da paulada que a nossa Câmara de Vereadores deu, nos aumentos de IPTU, nos aumentos de taxa de iluminação pública, nos aumentos de taxa de serviços urbanos, eles tendem a responder muito seriamente isso para a comunidade. Eles vão ter que responder, vão ter que se justificar para a comunidade, porque, de fato, hoje, nós temos um povo sofrido com isso. Né? As pessoas sentem o que foi a paulada do IPTU aplicada por este governo com a chancela
protesto da Câmara de Vereadores. Já está dando um pouco tom do que vai ser os debates desse ano. Mas evidentemente. Tu acredita, por exemplo, que PDT receba algum vereador, que hoje nós temos a janela até o início de abril, né? Tem alguma conversa, algum convite que vocês tenham feito nesse Na verdade, a gente vem conversando com várias... PDT elegeu 2 e deve terminar a janela sem nenhum desses dois. Mas né? não, digamos assim que a gente não fica triste. Ó, João Ávila, hashtag fica a dica, assiste o nosso programa aí. Eu diria que a gente definitivamente não fica triste por isso. Imagina a chegada de alguém ou não? Não sei, nós estamos conversando com alguns, mas é um território muito complicado, né? Eu confesso para ti que é um território muito complicado, especialmente quando tu não tem aquilo que rega normalmente essas conversas. Né? Tu imagina uma quantidade grande de candidatos a prefeito? A gente teve na eleição anterior, um recorde de candidatos, acho que 7, 8 candidatos, lá em 2006, né? É isso? 6? Me ajudem. 2016. Tu imagina que nesse ano a gente possa ter uma grande quantidade ou vai acabar na finaleira em algumas uniões? Assim, por exemplo, a gente fala... Hoje temos pré-candidatura de Gustavo Fink, no campo mais à direita, Reiser, candidato vereador Reiser, a possibilidade de Paulo Kopchina agora pelo PL, talvez o republicano Zucco candidato ou indicando alguém, talvez Felipe Brown, quem sabe pelo MDB, Tânia é o candidato do momento, né? A ex-prefeita de Dois Irmãos, atual assessor especial da prefeita. Então, quer dizer, várias candidaturas, uma grande quantidade de potenciais candidaturas, além, num campo mais progressista, o PDT e o PT, né? Tarcísio e Fufa como potenciais candidatos. Falamos em 7 possíveis nomes. Dá para a gente imaginar que isso seja possível até período das convenções, pós-período de convenções? Ou esse número diminui aí? Qual é a tua aposta aí? Fala para nós. Assim, quem viver verá, mas eu tendo a achar que vai dar uma encolhida. Eu tendo a achar que vão se conformar campos muito mais compactos, enfim, a partir de alianças e tal. Eu tendo a achar isso, mas é uma possibilidade de ter também um número maior de candidaturas. Mas, total, eu acho assim que, a rigor, o problema de Novo Hamburgo não é ter candidaturas. O problema de Novo Hamburgo é saber para onde a cidade vai. Esse é o problema. Né? Porque acho que, de fato, hoje nós vivemos uma situação de orfandade assim, de futuro. Eu vejo as pessoas muito acabrunhadas na cidade, muito descrentes, E eu acho que o problema que a gente vai ter que enfrentar vai ser exatamente esse. Quer dizer, será que a gente será capaz de mobilizar, motivar, fazer as pessoas acreditarem? Muito bem. Esse para mim, é o grande tema. Vamos ter bastante chance de conversar sobre isso ao longo desse ano, ouvindo mais vezes o ex-prefeito e potencial candidato, pré-candidato a prefeito, os demais candidatos que eu já nominei agora recentemente, né? Sejam essa quantidade, seja um número reduzido. Acho difícil fugirmos de 3 a 4 candidaturas, né? Pela organização das forças, assim, o que evidentemente contribui para que a gente possa fazer uma escolha mais acertada, mas também corremos o risco de ter um prefeito eleito com 30 mil votos, né? Até talvez menos. A prefeita Fátima foi eleita a primeira vez com, acho que 33 votos. 23% dos votos. Né? Então, vejo uma possibilidade muito grande disso, e a gente está acompanhando, evidentemente, o que acontece em São Leopoldo, em Campo Bom, em Sapiranga, Estância Velha, em Portão, em Voti, Dois Irmãos e Morro Reuter. Pablo, adorei tua presença, vou estar te acompanhando lá como júri do South Summit também, achei muito massa, parabéns. Obrigado. E tu sabe que essa é a tua casa, né? Obrigado. Sempre muito bem-vindo à Vale TV. A gente tem a alegria, a honra de poder colaborar, mesmo que minimamente com vocês, mas tudo que a gente puder fazer sempre, conte com a gente é muito fã de fortalecer esses movimentos raiz, verdadeiros, nas mais diferentes regiões da nossa cidade, nos mais diferentes aspectos que a gente estiver conversando. Cara, primeiro eu quero agradecer, sempre agradeço a oportunidade, as conversas, os conselhos, orientações, foi fundamental porque
A CUFA aqui em São Leopoldo, né, existe há 4 anos e a diferença que teve da mudança da narrativa, do protagonismo, isso é fundamental. A gente vê agora o impacto que a gente acaba reverberando, né, nas outras entidades dentro da própria comunidade. Então, eu sempre vou agradeço, carrego vocês sempre junto comigo. Tamo junto. E muito obrigado aí pela noite, obrigado a todo mundo que pôde acompanhar, minha mãe, eu sei que estava mandando mensagem, Beijo, meus irmãos, toda a equipe da CUFA, todos os colaboradores, todas as iniciativas esportivas, é importante enfatizar, a gente está fortalecendo todas as iniciativas esportivas com materiais esportivos, a gente é uma entidade que está dando orientação, está dando suporte para todo mundo se inscrever, e como o Rodrigão comentou ali, eu vou ser jurado lá na South Summit, lá vai ter uma batalha de slam, a convite da SEDAC, então é isso, está representando lá as periferias, a cultura e etc. Josemar do Sebrae para falar sobre como a gente está desenvolvendo aqui no Kefas esse trabalho com quase 50 empreendedores da economia da quebrada. Caraca. Vamos falar sobre isso, vamos falar da formação da CUFA. Me chama. Hamburgo também em seguidinha. Me chama. E tu sempre junto com a gente na bancada. Professor Alexandre Cerveira, não pode ter uma noite de descanso que eu trago ele para trabalhar. Mas a sexta-feira é o teu dia, né? O dia do nosso Estação Zona Norte, uma alegria poder ter Estação Hamburgo, Estação São Léo e recortezinho dessa região gigante da cidade de São Leopoldo, que é o limbo, assim, ou para outros é a vida deles, né? Mas para nós é o limbo entre Novo Hamburgo e o lado de cá de São Leopoldo, né? Meio apátrida ou totalmente senhores de si. Obrigado pela presença, meu irmão. Viu? Olha aí. O senhor não está na Estação Zona Norte, porque veio para cá. Não, eu que agradeço e dizer que toda região menor, ela tende a se tornar ainda mais bairrista. Né? Então nós somos tipo a Catalunha, tá ligado? Então a Zona Norte é tipo a Catalunha, assim, em São Leopoldo, já tentou se separar, não deu, né? Mas a gente tá muito junto, acompanhando. Eu queria agradecer, assim, hoje tive o prazer de conhecer o Pablo, que eu não conhecia, e dizer que a gente tem realizado trabalhos, e aí, especialmente junto às empresas, sobre juventudes. Né? As empresas estão com muita dificuldade em lidar com as gerações Z, por exemplo, e nós temos feito trabalhos. Hoje eu tive uma reunião com a Marco Polo, a gente vai fazer um projeto para apresentar para a Marco Polo, não sabemos se vai dar certo, mas enfim, vamos apresentar algumas empresas da região, e nós fizemos uma pesquisa de jovens e perspectiva de mercado de trabalho. Então, em um outro momento, podemos combinar, eu trago a pesquisa para a gente apresentar. Ela foi aplicada em Novo Hamburgo, foi calibrada por bairro, né, por gênero. Realizado por quem? Por nós da INH, exatamente. Muito bom. Isso, foram 180 jovens, assim, para um número de Novo Hamburgo é um número significativo em termos de estatística, né? Perfeito, né? E então, assim, a gente já apresentou para Bicalçados, já apresentou para Sintecal, então estamos apresentando para as entidades, então a gente pode também apresentar aqui, e isso é parte de uma coisa muito legal, só para concluir, que é uma mudança nos currículos em que os alunos e alunas precisam ir a campo fazer algum tipo de prática. Essa pesquisa já foi apresentada à Prefeitura de Novo Hamburgo? Não, porque a Prefeitura de Novo Hamburgo não teve interesse em fazer a pesquisa. Enfim, né? Mas as entidades privadas aí que nos apoiaram, então receberam os dados, e aí a gente pode trazer aqui Bicalçados e a Sintecal. Parabéns, e algumas empresas privadas também que estiveram conosco já receberam. Então a gente está aí porque a gente precisa entender o jovem. Essa semana saiu uma notícia: empresas não estão contratando geração Z. Eu não sei quem eles vão contratar, né? Vamos trazer essa pesquisa para o Vale, e eu te espero para uma conversa de peso para a gente conversar daí. Aliás, sim, é sobre Bratislava, uma boa pauta para publicar no próximo jornal. Sobre Constantinopla, sobre Varsóvia. Cracóvia, maravilhosa, muita muita. República Tcheca. República Tcheca. No mundo mesmo. De fato. 500 ml na mesa com 60. E o prefeito Tarcísio, obrigado pela tua presença, sempre muito bem-vindo. Sucesso na tua caminhada, e que a gente possa fazer uns bons debates este ano para o futuro melhor da nossa cidade, da nossa região. Eu que te agradeço, queridão. Agradeço esse convite, quer dizer, eu sempre recordo que de alguma forma eu estive na origem desta... Muito antes de eu estar aqui, tu já estavas presente apoiando a Vale TV. Apoiando então, a TV Vale NH, TV, né? Exatamente, a TV NH. Que faz 15 anos, 9 de maio. Porque eu acho que a gente tem que construir as coisas da gente, viu?
Isso não é chauvinismo, isso não é bairrismo. Não, eu acho isso que até é chauvinismo, isso mas tá é a falando. gente cuidar da gente também. Quer dizer, nós precisamos cuidar das coisas daqui e isso sempre foi o meu horizonte como gestor. Uma sexta-feira densa, para quem sobreviveu até agora, eu agradeço a audiência, agradeço demais ao Pedrão e ao Gustavo, ao Regis que ficou com a gente ali na segurança na frente, sobretudo essa bancada maravilhosa, mas ainda mais especialmente o carinho da tua audiência. A gente fica por aqui. Na próxima segunda-feira, de volta o titular desse espaço, né? Cláudio Alves, desde terça-feira até domingo, lá em Mostardas, na festa do camarão e da cebola. Aí eu vou contar para nós segunda-feira como é que foi isso aí. A gente se encontra na próxima segunda-feira a partir das 18 horas, às 20 horas, ao vivo com vocês. Até lá!